Olá! Se essa é a sua primeira vez que você está por aqui, seja bem-vindo ao meu canal. Eu me chamo Rônia Campos e trabalho com desenvolvimento pessoal. Mas se essa não é a sua primeira vez que você está por aqui, está sempre por aqui e ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva e eu agradeço. Seja vindo e bem-vindas também ao meu canal. Hoje nós vamos tratar de um assunto que eu também considero bem relevante. Vou falar sobre 10 perguntas frequentes sobre os florais de Bach, ok? Vamos lá então. E vamos lá para a nossa primeira pergunta de hoje. Qual é a primeira pergunta de hoje? Já tomo ansiolítico? Posso tomar floral para ansiedade? A resposta é sim, porque os florais de Bach é uma terapia complementar, né? Você não deixa de tomar o que você já toma, né? Que você já faz uso, né? E complementa com os florais de Bach. Fica muito bacana, super recomendo, ok? E indo para a nossa segunda pergunta de hoje, né? Estou tomando floral para ansiedade e sentir taquicardia. Quero voltar a tomar, mas estou preocupada, com medo que volte novamente a taquicardia. O que eu faço? Então, se você já usou os florais de Bach, né, teve taquicardia, com certeza não foi os florais de Bach que provocou essa taquicardia. O que pode ter acontecido é qualquer uma outra recorrência. Uma outra coisa que pode ser observado nesse caso é o que? É a dosagem, né? De repente é legal que você veja, né? Se pode aumentar, né? A dose dos florais de Bach, a quantidade de vezes, o modo de tomar, ok? E vamos lá então para agora para nossa terceira pergunta de hoje. Tomei já um vidro de floral e senti que eu melhorei. Mas eu volto a tomar o mesmo, eu tomo outro. Volto, né, eu continuo com o mesmo, com o mesmo, com a mesma fórmula, ou eu faço um outro. Então, se você sentiu melhoras com esse, recomendo que comece, né? Que continue com o mesmo, com a mesma fórmula. Ou você pode também voltar a falar com o seu terapeuta, ok? E vamos agora para a nossa quarta pergunta de hoje, né? Que é o quê? Eu queria muito acreditar nos florais para mim tomar, mas eu não acredito. Será que ele faz efeito? Então, essa é uma dúvida também, uma pergunta que as pessoas sempre fazem, né? Que é uma dúvida, né? Sim, não precise que você acredite para os florais fazer efeito, né? Eles fazem efeito por conta da sua fórmula, né? É extraído da natureza, tem uma fórmula, são essências, né? Vibracionais, que tem uma forma que vai, ele é sutil, né? E vai também agir nesse plano sutil, mas ele não precisa que você acredite para que ele faça efeito, ok? E para nossa quinta pergunta de hoje, né? Vamos lá. Olha, eu tomo anticoncepcional. Eu posso usar os florais? Sim, você pode sim usar os florais, né? Inclusive, os florais, nós mulheres, né, quando chega, né, nessa época da, do término do ciclo, né? Nós temos muita tensão, TPM, né? Tensão pré-menstrual. E nós temos florais também, né? Que ajudam a relaxar, a tranquilizar, né? Nessa nossa fase, nesse nosso momento, ok? Ali é para nossa sexta pergunta de hoje. Posso usar o floral? Estou amamentando. A mamãe pergunta, né? Sim, com certeza. Você pode, né? Usar assim os florais, né? E amamentar normalmente. Não tem nenhuma restrição quanto a isso, ok? E vamos lá para a nossa sétima pergunta de hoje, né? Qual o melhor horário para tomar os florais? Então, os florais eu recomendo, né? Que tome, né, nos horários que a gente está mais receptivo, né? Que é ao acordar e ao dormir.
Ao dormir, que seja a última coisa, né? Que sejam os florais. E ao acordar também, que seja a primeira coisa. A primeira coisa que você faça no dia, que você tome no dia, sejam os florais. Porque eu já falei, né? Porque eu entendo que a gente está mais receptivo, né? Para as energias, né? Para receber, né? Essa vibração que os florais nos oferecem, né? Essa sutilidade. E os outros horários você intercala durante o dia. Eu acho que assim fica bem legal, ok? E para nossa oitava pergunta de hoje, quase já terminando, né, as nossas perguntas de hoje. Quanto tempo leva para os florais fazer efeito? Então, os florais, em média, cada organismo, né, reage de uma forma. Tem uns que são mais lentos, né? Outros são mais rápidos, né? Cada organismo vai ter o seu tempo. Mas, em média, geralmente, a partir da primeira semana, já é possível ter uma mudança perceptível, né? Que a pessoa já consiga observar, talvez sutilmente, essa mudança, já esse benefício do floral. E outra dúvida, assim, que é bem frequente, que as pessoas perguntam muito, né? É a que seria, que é a nossa nona pergunta de hoje, já quase para o finalzinho do nosso vídeo de hoje, né? Onde eu compro os florais? Eu me interessei e onde eu compro os florais? Geralmente, os florais são encontrados em farmácias de manipulação, né? Os florais de bar geralmente são encontrados nas farmácias de manipulação, né? Geralmente você vai ter uma recomendação, né? E você chega e pede o seu floral, ok? E é para nossa nona pergunta de hoje, né? Vamos lá então. A nossa nona pergunta é: os florais de bar emagrecem? Tem uma fórmula para emagrecimento? Então, olha, não há uma forma para emagrecimento, não há fórmula de florais para emagrecimento. Mas o que acontece é, quando você está naquela crise de ansiedade, quando você está no quadro de ansiedade, quando você está submetido, né, a um quadro assim de pressão, de ansiedade, de tensão, tem pessoas que tendem a comer mais, né? Descontam na comida, né? Na alimentação, no chocolate, nas massas, nos bolos, né? Nas refeições mesmos, né? Nas refeições mesmo. Às vezes comem muito e com intervalo menor, né? Por conta da ansiedade, tá sempre procurando algo para fazer, para comer, né? E acaba comendo muito, então engordam. Aí associa que usando os florais, pelo fato de você usar os florais, né, e ter essa mais leveza, né, e conseguir ter mais um equilíbrio, mais uma tranquilidade, o que que acontece? Você dá aquela relaxada, você não tem mais como fuga os alimentos, você fica bem, fica mais tranquilo, né? E por conta disso, não busca esse prazer, essa fuga nos alimentos, né? Dessa forma elas emagrecem, né? Mas não que existe floral para emagrecimento, mas, né, acaba se beneficiando também dessa forma, né? Há essa possibilidade, mas por conta do quadro da ansiedade, por conta daquele momento que você está passando, daqueles momentos mais conflitantes, né? De mais tensão, né? Que você tá ali para fazer algo, para resolver, né? E acaba comendo muito. E daí com os florais você tem aquela leveza, né? E fica mais tranquilo. Então come menos e emagrece também, ok? Então essa foi a nossa proposta de hoje, né? Falar sobre os florais, de forma respondendo, né, as dúvidas, né, as perguntas frequentes, tanto de clientes quanto de amigos, né, quanto também de pessoas que são interessadas, são curiosas e perguntam, né, que estão querendo saber, né, sobre os florais, ouvem falar, eu gostaria muito de saber, mas isso pode, né? Aí por isso eu fiz esse vídeo, né, para mostrar, né, para falar para as pessoas, né, dessas dúvidas frequentes, para esclarecer essas dúvidas frequentes que as pessoas têm sobre os florais, essas perguntas recorrentes, ok?
E aqui eu vou passar para vocês, né? Esse aqui é o meu Instagram, @roniamari, né? Me sigam lá nessa rede social, que é o @roniamari, o meu Instagram. E hoje, essa foi a nossa proposta de hoje, ok? Beijo grande a todos e até o próximo vídeo.